Vamos lá logo. Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Bom dia, Hélio, tudo bem? Bom dia, Negrão. Bom dia, Alisson. Bom dia a todas e todos. Alisson, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, João. Bom dia, Hélio. Um grande abraço aí para todos e todos. A gente começa a semana muito corrida hoje, né? Porque da agora para frente vai ter muita coisa acontecendo quase que diariamente. E nós vamos falar justamente sobre isso, né? Esse clima que está sendo criado para o 7 de setembro, né? Com o golpe aí, com provável aviso prévio, né? As movimentações dos bolsonaristas, um deles é um coronel da PM de São Paulo, que desafiou o próprio governador, né, convocando a tropa para a manifestação, acabou sendo demitido pelo governador João Dória. E o Hélio tem sempre alertado aqui, né, que esses policiais militares, inclusive a paisana, é que estão à frente dessas manifestações bolsonaristas, né? Então, esse é o perigo que está aí dessa radicalização que já está no ar. Outro tema que nós vamos tratar é sobre o veto ao fundo eleitoral, mas com a possibilidade que continue sendo o dobro do que era antes. E no baú do Hélio, ele continua falando da histórica eleição de 1994 no Distrito Federal, contando aí, inclusive, os bastidores do pleito no qual ele esteve inserido. Hélio, vamos então, há um clima de radicalização no ar, né? É isso mesmo, Negrão. O clima está se radicalizando a cada dia. Agora de manhã mesmo, hoje o Bolsonaro tem um ruído aí de celular. O Bolsonaro, hoje de manhã, ele falou das prisões do Roberto Jefferson, daquele blogueiro Oswaldo Eustáquio e do deputado Daniel Silveira, e disse que nós não podemos aceitar isso passivamente e tal. Então, tudo bem, não é obrigado a aceitar passivamente, pode protestar, pode reclamar, mas dentro dos marcos legais, né? O que eles estão fazendo é programando para o dia 7 de setembro uma manifestação que já causa preocupação generalizada em todos os setores democráticos do país. Então, nós vimos, por exemplo, você citou esse coronel da PM, comandante de uma área grande em São Paulo, e que convocando para a manifestação e em um tom violento, em um tom de agressão mesmo, e foi exonerado pelo governador Dória. Mas isso sempre é complicado. Você exonerar um PM é complicado. Você cria problemas na tropa, solidariedade e tal, e a gente não sabe. Tem saído muita informação sobre isso, que os governadores, na verdade, eles não têm controle sobre as polícias militares. Quem está tendo controle sobre as polícias militares é o Bolsonaro, por intermédio de um dispositivo montado no Palácio do Planalto, e que mantém contato direto com os comandos das polícias militares, com oficiais da polícia militar. Então, o momento em que você vê PM fazendo isso, você fala, bom, mas se houver manifestação violenta na rua, conflito, como é que vai se comportar a polícia militar, que é quem tem a função constitucional de zelar pela segurança, pela ordem, num caso como esse, né? E você viu que o ex-presidente da República tem conversado com generais para saber, olha, há disposição golpista no Exército, como é que está isso? No momento em que você tem ex-presidentes conversando com generais sobre isso, o quadro não é de normalidade. No quadro de normalidade democrática, institucional, ex-presidentes da República não vão sair procurando generais para perguntar se vai ter golpe ou não vai ter golpe, né? Então, o quadro é de radicalização, ainda mais porque, tradicionalmente, no dia 7 de setembro, isso eu não sei te dizer há quantos anos, mas há muitos anos, se realiza a manifestação denominada Grito dos Excluídos. É sempre no 7 de setembro, em várias cidades, né? E o que a gente está vendo? Nós vamos ter, no 7 de setembro, o Grito dos Excluídos, e agora engrossado pelos setores do fora Bolsonaro, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, diversos movimentos no país, de um lado, e os bolsonaristas organizando manifestação do outro.
Em normalidade institucional, sendo manifestações pacíficas, não há problema. O maior risco que existe, isso não é só no Brasil, isso a gente vê na Alemanha, vê na França, vê em qualquer país, é os dois grupos tentarem se confrontar, agressões mútuas, tal. Mas isso acontece em qualquer lugar, onde no mesmo dia dois grupos políticos diferentes se manifestam. O problema é que os bolsonaristas, eles não estão se limitando a fazer uma manifestação. Eles estão falando em atacar o Supremo Tribunal Federal, invadir o Congresso Nacional, intimar o presidente do Senado a aceitar o pedido de impeachment do ministro Alexandre Moraes. E há notícias, a inteligência da Polícia Civil de São Paulo dizendo que há notícias de que pretendem ir armados às manifestações na Avenida Paulista. Então, esse quadro é muito grave. Aí alguns veem, não acredita em golpe, não tem coisa. Tudo bem, não precisa acreditar, mas tem que se prevenir. Os indícios estão aí, é como escreveu Noblar. É um golpe com data marcada. Isso é uma coisa, não é coisa comum também, ter um golpe com data marcada. Né? Eles estão anunciando isso. E as forças democráticas, as forças políticas que defendem a democracia, as forças sociais que defendem a democracia, têm que estar preparados para isso. Não adianta querer desprezar. Bolsonaro está sem força, o exército não vai... Pode ser que sim, ótimo. Tomara que não aconteça nada. E tomara que, se tentarem, se frustrem pela falta de apoio popular, pela falta de apoio das Forças Armadas. Tomara tudo isso. Mas nós temos que estar preparados para um cenário que está aí passando na nossa cara, está passando na nossa frente. Basta acompanhar as coisas. Não é só acompanhar o noticiário da mídia tradicional, não, é acompanhar os blogs deles, as manifestações que eles estão fazendo, e mostrando a cara. Não é dizendo, isso é coisa de anônimo. Não, eles estão mostrando a cara. Eles estão mostrando o que eles são, apesar do que houve com o Sérgio Reis, do que houve com outros, aquele deputado Ottoni, que insuflaram essa manifestação, há outros mostrando sua cara. Então, a coisa é para acontecer. Até que ponto vai dar certo ou não vai dar certo é outra história. Exato. Hélio, é assustador, né, a gente pensar na ideia realmente de um golpe, da tentativa já assustadora, né? E, de certa forma, via a rua e causar convulsões sociais é mais assustador ainda. Mas não é sobre isso que eu quero destacar agora. Eu vi outros jornalistas analisando e falando o seguinte, que com o pedido de impeachment do Moraes, que vai ser ignorado, que vai ser arquivado, que é mais simbólico do que não vai seguir para frente, mas o Bolsonaro se isolou ainda mais em relação ao Centrão, e que o Centrão já quer desembarcar, né, desse navio, porque acredita que ele já não representa mais o interesse deles. Você concorda com esse raciocínio, paralelamente a essa agitação toda que ele tenta fazer nas ruas? Sim, o Centrão, nós já falamos aqui diversas vezes, o Centrão é instável, o Centrão não é uma força política estável, determinada, com princípios, programa. O Centrão se aluga, o Centrão é dinheiro, é recurso, é vantagens, é benefícios. É claro que o Centrão sentindo... O Centrão são políticos, vamos lembrar isso. No momento em que eles veem a popularidade do Bolsonaro ir se diluindo, ficando cada vez menor, mais de quase 60% querendo o impeachment, 64% rejeitando o Bolsonaro, é claro que eles pensam em sua própria sobrevivência política. E é como eu disse, o golpe não interessa a eles, o golpe vai diminuir o cacife deles para negociar com o governo, porque o Congresso vai ter que se submeter ao Executivo, caso haja um golpe. Então, eles vão acabar, real isso, eles vão acabar se desgrudando do Bolsonaro. A questão é que momento acontecerá isso. E agora tem um fato novo, Alisson, que é o veto do Bolsonaro ao fundo eleitoral. Com o veto do Bolsonaro ao fundo eleitoral, não é mais aqueles quase 6 bilhões de reais, 6 bilhões de reais. Baixou agora para aquele patamar inicial do 2. E eles vão ter que resolver isso, porque com 2 bilhões eles não fazem eleição de 2022. Né? E você vê que o Centrão está brigando por isso. Então, você tem contradições entre o Centrão e Bolsonaro, que a tendência é se aguçar. Elas vão se aguçar. Ela não vai ser essa
plenitude, né? Plenitude não, platitude, né? Não vai ser essa tranquilidade daqui para frente. Em algum momento, eu ainda acho que a direita, eu reafirmo isso, há segmentos da direita, há segmentos militares que ainda tramam o impeachment do Bolsonaro este ano. Não vamos achar que só porque nós já estamos quase terminando agosto, o semestre acabou, não. Ainda há isso. É a mesma coisa que eu falo do golpe. Vai dar certo? Vai acontecer? Nós não sabemos ainda, mas que está sendo construído está. O golpe está sendo construído. O impeachment do Bolsonaro pela direita está sendo construído também. Se vão ter sucesso é outra história. Hélio, as coisas podem ter uma ligação aí, né? Se fracassar esse golpe aí, programado para o dia 7, pode reforçar o impeachment também, né? Eu queria emendar para você comentar, para a gente ganhar um pouco de tempo. O Bolsonaro, inclusive, já anunciou que estará presente aos dois, né? Em Brasília e São Paulo, né? Você tem toda a razão. O que acontecer no dia 7 pode determinar o que vai acontecer depois. Tem uma coisa, Alisson Negrão, que é um grave erro das pessoas, falar assim, o impeachment está fora de cogitação. O Centrão tem maioria no Congresso, como se as coisas não acontecessem, como se os acontecimentos não se sucedessem. Entendeu? As coisas mudam. O voto do deputado muda também durante o decorrer de um processo. Você aceitar esse determinismo, não adianta abrir impeachment porque não passa no Congresso, é de uma burrice estratosférica. É falta de saber analisar um quadro político, um cenário político, especialmente num país instável como o Brasil. O impeachment hoje pode ser inviável e depois do dia 8 de setembro pode ser uma realidade clara, palpável. Entendeu? O quadro muda, as coisas mudam, os apoios mudam. Você viu um empresariado que fechava 100% com Bolsonaro pouco tempo atrás e que hoje está cindido. Grande parte não quer mais saber de Bolsonaro. E uma parte desses que não querem saber de Bolsonaro, a maior parte também, quase todo, não quer o Lula também. Eles não querem o Lula, eles estão em busca de uma alternativa. E essa alternativa pode passar pelo afastamento do Bolsonaro, que o Lula está cada vez mais consolidado. Você viu que agora foi arquivado pela juíza mais um inquérito contra o Lula. O Lula está se livrando dos inquéritos um a um. Cabe recurso, mas dificilmente eu acho que esse recurso vai ser aceito. Então, a candidatura do Lula assusta os setores conservadores, os setores de direita, setores militares. Eles querem uma solução que não é nem Lula nem Bolsonaro. E essa solução pode passar pelo afastamento do Bolsonaro, que pode ser por impeachment, pela inviabilização dele para a eleição, pela impossibilidade dele disputar a eleição. Há diversas alternativas. Não há determinismo na política. Não há determinismo na política e muito menos num país como o Brasil. Então, eu falava, impeachment não tem a menor chance. Isso é de uma... Sabe, é demonstrar a ignorância em fazer análise política. Exato. A frase é atribuída a Ulisses Guimarães, é atribuída a Tancredo Neves, a tanta gente, né? Mas o certo é que é verdade. Política é como nuvens, né? Você olha, está de um jeito, depois você olha, está de outro jeito. Qualquer um que vive a política no Brasil deveria saber disso, né? Qualquer um deveria saber disso. Exato. Então, vamos para o baú do Hélio. O Hélio continua no baú falando da eleição de 1994, que, aliás, demonstra isso aí, né? De 90 para 94. As nuvens mudaram muito no Distrito Federal e foi uma eleição histórica. Ele participou dos bastidores dessa eleição e ele dá continuidade agora falando das eleições de 1994 no Distrito Federal. Pois é, Negrão. Isso aí é uma demonstração clara. Quando começou, no início do ano de 94, o que se dizia em Brasília, e alguns jornalistas diziam isso com uma certeza absoluta, era que Valmir Campelo, que era o candidato do Roriz, que era um governador com alta popularidade, mas que não podia disputar a reeleição, porque a reeleição não existia naquela época, que o Valmir Campelo seria eleito em primeiro turno com grande vantagem sobre os dois outros candidatos mais fortes, que eram Maria de Lourdes Abadia, que vinha de um mandato de deputada federal, um mandato de deputada distrital, e agora se candidatava a governador pelo PSDB,
e o Cristóvão Buarque, não pela força do Cristóvão Buarque, mas pela força do PT, que tinha tido 20% dos votos na eleição anterior e 34% dos votos na eleição para o Senado. Mas, não, Valmir já ganhou, essa eleição está resolvida, Valmir Campelo vai ser eleito no primeiro turno. E mais tarde, quando a eleição se resolveu, o que se dizia o seguinte: se tiver segundo turno, vai ser com a Badia, vai ser Valmir contra a Badia. Cristóvão não tem a menor chance, Cristóvão é conhecido. E você viu como mudou, é o que nós estamos contando aqui, né? Cristóvão ganhou a eleição, como todo mundo já sabe, não tem spoiler nesse caso. Você sabe que eu contei alguns casos, e algumas pessoas que participaram da campanha ou tiveram próximo, depois me mandaram várias histórias, que eu não vou contar todas aqui, porque nosso tempo não daria. Principalmente o Hermes de Paula, que eu citei aqui, sim, como sendo aquele que foi no ônibus instruindo o Lula e o Cristóvão sobre as coisas. Eu contei isso. O Hermes me mandou várias histórias, inclusive uma que eu tinha esquecido totalmente. Engraçado. Era a primeira vez que eu usava celular na vida. E era um celular emprestado da minha ex-cunhada, como eu conto. E chegou em Itaguatinga, eu não lembrava disso, o Hermes contou. Chegou em Itaguatinga, tinha um padre, agora eu esqueci o nome do padre, o Hermes falou o nome do padre, mas o padre reuniu muita gente em torno de uma igreja para receber o Lula, e tinha muita gente. De repente, eu descubro que meu celular sumiu. Caramba, como é que o celular é emprestado, eu não tenho outro, a caravana depende do celular para ir se comunicando com o lugar na frente, para dizer a hora que vai chegar, tal. Estou lascado. Aí falamos com o padre. Padre, o celular do Hélio sumiu, ele é o coordenador disso aqui. Tá? Aí o padre falou, deixa comigo que eu vou resolver. Chegou no microfone e falou, pessoal, o Lula perdeu o celular dele. O Lula perdeu o celular dele. Quem encontrou o celular do Lula? Aí o cara foi lá e devolveu, queria entregar o celular para o Lula. O Lula recebeu o celular. Muito obrigado. Abraçou o cara e entregou o celular. O padre foi muito inteligente. Depois eu vou falar um pouco desse padre. Ele foi muito inteligente. Se ele falava, pessoal, o Hélio perdeu o celular, meu celular, e nunca mais eu ia ver o celular. Quando ele falou que o celular era do Lula, né? Então o celular apareceu. E o Hermes conta, ele conta uma história, confirmando o que eu disse, ele falou que o Lula parecia que era da cidade, ele conhecia as pessoas, achavam, pô, esse cara sabe tudo aqui da cidade. E o Cristóvão não tocava em nada a ver com a cidade. Mas, bom, nós começamos a organizar a campanha com 2% de intenções de votos, 3% de intenções de votos, pouca gente, como eu falei, e o primeiro turno foi muito difícil, sabe? Né? O primeiro turno não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para a campanha. O PT era um partido sem dinheiro. Naquela época, os recursos da campanha dependiam de doações privadas. E o PT não tinha enraizamento para ter empresários, essa coisa. Então, tinha um grupo de empresários organizado pelo Jorge Ferreira, que já faleceu. Jorge Ferreira, que era dono de vários bares aqui em Brasília, do Bar Brasília, né? Na época, ele já tinha o Feitiço Mineiro. O Jorge, que era petista, organizou um grupo de pequenos empresários que contribuíam ali com uma coisinha ou outra. Teve um jantar uma vez, aí eles me deram dinheiro. Era pouquíssimo dinheiro, entendeu? Assim, naquela época, a legislação eleitoral não era como é agora. Nós declaramos até esse dinheiro, eu juntei o cheque, era cheque. Eu juntei o cheque, passei para o tesoureiro. O tesoureiro da campanha era o Amaury Barros. E a Amaury Barros é casado, acho que ainda não tem notícia, mas é casado com a Lúcia Carvalho, que era candidata a deputada, né, naquela eleição. E o Amaury era o tesoureiro da campanha. Então, era uma campanha sem dinheiro, uma dificuldade enorme. Nós passamos por muito aperto. Como eu falei, a equipe de televisão tinha valores baixos. Em determinado momento, nós não tínhamos nem como pagar nem a equipe, nem ao estúdio. O estúdio era no Teatro do Sina. A faculdade do Sina nos emprestou uma área lá para servir de estúdio, camarim e tal, e nós não tínhamos dinheiro. E eles falaram, nós vamos despejar vocês.
Nós chegamos lá, estava assim, está despejado pela Dulcina e tal. Aí eu pedi ao Cristóvão, olha, eu não vou ser despejado, porque, olha, entrega esse cheque a eles e fala que depois a gente resolve. Ele preencheu um cheque e entregou. E à noite eu saí com o Cristóvão para algum lugar que a gente foi, e ele falou, de quanto foi aquele cheque? Quando eu falei o valor do cheque, ele pôs a mão na cabeça e falou, eu não tenho esse dinheiro na conta. Se eles descontarem esse cheque, vai ser um escândalo, cheque sem fundo do governo do candidato ao governo. Aí nós saímos correndo para tentar segurar o cheque com o pessoal do Dulcina. Foi um drama. Eu me lembro, na época, a gente tinha um BIP. Lembram do BIP? Mensagem. O meu BIP tocava o tempo todo e era a gente cobrando, era o estúdio de rádio, era o pessoal da televisão, a equipe de televisão. Então foi duro. Eu me lembro que um dos dias mais felizes que eu tive na campanha foi um dia que o senador Maurício Correia me chamou na casa dele. O Maurício Correia estava apoiando o Cristóvão, desde o início. No início ele foi discreto, depois ele declarou o apoio dele ao Cristóvão. Ele me chamou na casa dele, como é que está a campanha? Eu falei, está difícil, negócio de dinheiro, está difícil e tal. Aí ele pegou R$10.000, me entregou R$10.000 em dinheiro. Isso hoje seria ilegal, né? Entregou R$10.000 em dinheiro. Foi um alívio. Foi um alívio. R$10.000, pagar o estúdio. É claro que o dinheiro era insuficiente, mas dava aquele alívio. E chegou um momento que a coisa estava muito ruim e campanha tem um negócio que, se eu estiver chegando perto do tempo, você me avisa, viu, Negrão? Não, tranquilo. Tá. Campanha tem um negócio que é fatal. Toda campanha tem, é inevitável. O pessoal buzinando no ouvido do candidato. Tem uma equipe fazendo a campanha, tem uma equipe profissional trabalhando, mas tem o cara que sabe a solução fantástica. Tem um cara que tem a solução. Então, ele vai lá, consegue chegar no governador, no amigo do candidato, o amigo do candidato, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, temos que mudar isso, tem que mudar aquilo. E o Cristóvão era muito suscetível a isso. Pela inexperiência dele, ele era suscetível. Então, ficava aquele pessoal buzinando para ele, buzinando para a esposa dele, a Gladys, e a Gladys dava palpite, geralmente eram palpites errados. Ela atrapalhou muito na campanha, os palpites dela atrapalhavam muito na campanha. Aliás, é um outro problema de quem faz campanha, é a família do candidato. Exato. Também é um problema grande para quem faz campanha. Família do candidato. Candidato sem família é o sonho de qualquer um que faz marketing de campanha política. Se não tiver filho, fica mais fácil ainda para fazer a campanha, porque palpita o tempo todo, querem dar solução, querem dizer que tenha. Bom, e o Cristóvão ouvia muito, mas uma das coisas que Cristóvão ouviu foi positivo, porque, de repente, a campanha não estava engrenando, a campanha estava indo, mas não estava engrenando, e as pessoas, como eu disse, os candidatos, os grandes nomes do PT e dos demais partidos que apoiavam a candidatura estavam fazendo suas campanhas para deputado, para senador, não estavam envolvidos na campanha do governador. Mas aí a gente fez uma mudança que foi importante. A gente mudou todo o esquema da televisão e da propaganda da campanha. E aí entrou um publicitário que tinha sido, inclusive, indicado por várias pessoas. Ele entrou e falou assim, eu não quero ganhar nada no primeiro turno, eu só quero ganhar no segundo turno, que nós vamos para o segundo turno. Eu falei, eu sei que nós vamos para o segundo turno. Eu não sabia, não, tá? Mas eu falei, nós vamos para o segundo turno. Mas nós temos que crescer. Não, vamos fazer. E, olha, eu me entendi muito bem com ele, era o Dimas Thomas. Eu me entendi muito bem com o Dimas, e a gente conseguiu dar uma nova cara para a campanha, para o jingle da campanha. O Dimas foi importante nesse aspecto, e a gente conseguiu reorganizar ali a estrutura da campanha. Foi traumático, porque teve que demitir gente, a equipe de televisão foi toda mudada, toda substituída, foi complicado, mas nós conseguimos avançar. Mas antes disso, tinha outra coisa que eu queria contar que é interessante. O pessoal, assim, as pessoas, esses buzinadores, eles não raciocinam globalmente, muitas vezes. Nós sabíamos que o Saraiva tinha tido 20% dos votos. Nós vimos o Lauro com 34%. E nós fizemos uma única pesquisa antes de começar o primeiro turno, uma só, que foi feita por um pessoal da universidade, coordenado pelo Luiz Gonzaga Mota.
o Baga, um professor da universidade. E ali nós vimos que o PT teria 24% dos votos na eleição. Então, qual foi o nosso raciocínio? Nós temos que levar o Cristóvão ao patamar do PT. Se o Cristóvão chegar ao patamar do PT, o Cristóvão tem chance de ir para o segundo turno. Então, o nosso objetivo era ir para o segundo turno. Eu chamava de tática parreira. Vocês lembram do Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção? Que dizia que o importante é ganhar, pode ser jogando feio por um gol, mas o importante é ganhar. Então, nós falamos, vamos adotar a tática parreira. O importante é ir para o segundo turno com um voto que seja de diferença. Indo para o segundo turno, nós vamos ganhar essa eleição. E a estratégia virou ir para o segundo turno. E aí, o pessoal do PT, tinha muita gente do PT, jornalistas, jornalistas palpiteiros que sempre tem na campanha, o candidato devia ser o Chico Vigilante. Porque o Chico Vigilante é mais popular, o Chico Vigilante já teria tantos por cento dos votos e tal. E aí a gente tinha que argumentar, a gente dizia, olha, não é, porque é o seguinte, o Chico, vamos supor, o Cristóvão está com 2 e o Chico está com 15. Mas o Chico para nos 15. E o Cristóvão vai... E no segundo turno, o Chico pode ir até os 24, vamos supor, o Chico vai aos 24, mas no segundo turno não vai a 51. E o Cristóvão vai aos 51%, 50 mais 1, né, na verdade. E era difícil explicar isso para as pessoas. Que o Cristóvão tinha um potencial de ganhar no segundo turno, que outros nomes do PT não tinham esse potencial para ganhar no segundo turno. E uma pessoa... E a campanha não decola, aquela história da campanha não decola. Isso aí teve muito também no Rodrigo Hollenberg. A gente sabia o momento em que a campanha do Rodrigo ia decolar, mas as pessoas ficavam ansiosas, querendo que decolasse desde o primeiro dia. E aí o Ricardo Pena, não sei se vocês lembram dele, Ricardo Pena, ele tinha um instituto chamado Soma. Depois ele trabalhou no governo Roriz, trabalhou no governo Arruda, foi processado, mas ele tinha um instituto Soma e ele escrevia, ele deu uma declaração no Correio Brasiliense da época. Ele dizia assim, o caso é que o PT é um Boeing. O teco-teco levanta voo rápido, decola rápido. O Boeing precisa de muita pista para decolar. Ele usou essa imagem. Então, o Boeing vai decolar. Ele falou, o Boeing vai decolar. Ele tinha pesquisas. O Boeing vai decolar, mas demora mais para decolar. O caso é que nós decolamos. De repente, nós decolamos, o Cristóvão começou a subir, aquelas pessoas que estavam mais afastadas voltaram a se aglutinar em torno do Cristóvão. E aí dá tempo de contar mais um casinho, né, Dá sim, rapidinho. É o caso que eu vou contar hoje. O que aconteceu? Nós vimos que estávamos crescendo e estávamos com chance de ir para o segundo turno. Eu me lembro, inclusive, um dia que eu levava as fitas de televisão para o programa. Eu mesmo, muitas vezes, levava, não tinha estrutura nenhuma. Eu pegava as fitas na produtora e levava. Eu fui levar numa rádio que era ali no Pátio Brasil. Era aquele prédio alto ali do Pátio Brasil. E no elevador estava o Fábio William, que na época ainda não era um jornalista conhecido. E eu estava lá, várias pessoas no elevador, e aí alguém chegou para o Fábio William, que não me conhecia, e eu sabia quem ele era, né? E aí, e a eleição aqui e tal? Ele falou, resolvida, Valmir Campelo. Isso há poucos dias mesmo. Valmir Campelo, já ganhou, já ganhou. E eu me segurei para não falar nada. Eu sabia que não tinha ganhado, eu me segurei para não falar nada. Mas a história que eu vou contar é o seguinte, aí, como a gente viu que ia para o segundo turno, mas estava atrás da Badia ainda, a pesquisa ainda nos mostrava atrás da Badia. Nós articulamos, por intermédio do Sigmaringa Seixas, que era do PSDB, teoricamente apoiava a Badia, mas tinha simpatia pelo Cristóvão, nós articulamos com o Sigmaringa uma reunião do Cristóvão com a Badia, na casa da Abadia, na casa da Maria de Lourdes Abadia. E o Farid Salwan também fazia ali o meio campo. Farid Salwan tinha sido representante da Organização pela Libertação da Palestina no Brasil. Mas ele depois tinha deixado, por divergências políticas, e tinha se tornado um empresário aqui em Brasília, Farid Salwan. O Farid Salwan e o Sigmaringa organizaram a reunião, e nós fomos para a reunião na casa da Abadia. Eu, Cristóvão, estava o Sigmaringa, estava a Badia, o marido dela, o Pantoja, na época, o Pantoja, que era jornalista, Nelson Pantoja, acho que eram esses, talvez tivesse mais alguém. E nós combinamos antes do que a gente ia fazer. Nós chegamos na casa da Badia e o Cristóvão solenemente disse o seguinte,
Badia, você está na frente da pesquisa, é importante ter segundo turno para o Valmir não ganhar, e eu quero dizer o seguinte, você vai para o segundo turno e vai ter meu apoio no segundo turno. Pode contar desde já com o meu apoio no segundo turno. A Badia levou aquele suco, que era fundamental, falou, Cristóvão, se for você, você vai ter o meu apoio. E a gente sabia que a gente ia passar ela. Nós tínhamos, entendeu? A gente via pela curva das pesquisas e pela nossa campanha na rua, a campanha na rua do PT era 10 vezes maior do que a campanha da Badia. Então, a gente já tinha aquele pressentimento que, olha, nós vamos passar a Badia e vamos para o segundo turno. Né? Aí, nós ali garantimos o apoio da Badia para nós no segundo turno, que foi importantíssimo. Eu diria até que foi fundamental. Né? Porque aconteceu o que a gente esperava. No primeiro turno, o Valmir teve 39,6% dos votos. E o Cristóvão teve 37,2%. Olha só que diferença pequena. Para quem ia ganhar no primeiro turno facilmente e tal, 39, 37. E a Badia teve 20,2%. Então, os votos dados à Badia seriam importantíssimos para nós no segundo turno. E assim a gente conseguiu ir para o segundo turno, mas agora fica para outro dia, né, Negão? Muito bom. Alisson, quer comentar alguma coisa aí? Quero rapidinho, porque passou tanta coisa na minha cabeça, desde temporadas populares, da faixa de pedestre, coisas que foram ganhas para Brasília naquela época, mas eu me lembrei agora, principalmente nas ruas do trânsito, né? E as pessoas botavam adesivos, né? Então, azul e vermelho eram as cores que polarizavam, digamos assim. E eu me lembro que a minha mãe tinha um Fusca 76, minha mãe tem quase 80 anos hoje, né? E aí ela tinha um Fusca 76 e eu adesivei todinho. E aí ela foi dirigir no Fusca e entrou no meio de uma carreata do PT e o pessoal... E ela não tinha atentado, que era por causa dos adesivos, e o pessoal gritava e batia a palma para ela. Aí ela veio comentar para mim, olha, depois eu não consegui sair da carreata. Eu acho que esses tempos... Naquela época havia poucos limites, você podia adesivar o carro todo, não é como hoje, que você só pode pôr tantos metros. Tal. Você podia adesivar um carro, você podia envelopar um carro todo, se quisesse. Muito bom. Então, a gente retoma aí as memórias da eleição de 1994 com o Hélio, no baú do Hélio. No próximo bate-papo com o Hélio Dório, agradeço, Hélio, Alisson, você que nos assistiu aí. Pedindo, agora a gente está tentado para isso, né? Pedir para que você curta aí o nosso vídeo, inscreva no canal, assine o sininho para receber as notificações, essas coisas todas aí que favorecem o nosso alcance. Grande abraço para vocês, até o próximo bate-papo com o Hélio Dório. Até lá.